Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. O tema da palavra que eu queria trazer hoje para vocês é jovens que influenciam a sua geração. E para a gente falar um pouco sobre esse ponto rapidamente, que ainda vai vir Pedro para dar a palavra, eu queria separar esse tema em 3 pontos. Porque jovens que influenciam a sua geração, eu separei em 3 pontos, que são jovens que influenciam a sua geração, são jovens que conhecem a sua identidade em Cristo. Então esse é o primeiro ponto. Jovens que conhecem a sua identidade em Cristo. O segundo ponto é jovens que vivem o evangelho verdadeiro e levam ele para os seus amigos. E o terceiro ponto é jovens que vivem com propósito. Vamos lá. Essa passagem, esse versículo que eu li, Pedro estava falando para nós que somos cristãos. Não foi para pessoas que estão no mundo. São para nós que somos cristãos. Tanto que no versículo 10 ele fala: antes vocês não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora vocês a conhecem. Antes não eram um povo de Deus, mas agora vocês são o seu povo. Então aqui Pedro está falando para pessoas que são crentes. Nós que estamos aqui, que somos cristãos. Amém? Então o primeiro ponto, vamos falar um pouco sobre ele, que é jovens que têm a sua identidade em Cristo. No verso 9 ele vai dizer no início: vós sois geração eleita. E também vai dizer: vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então nós somos filhos amados, não porque nós merecemos, não porque nós somos bonzinhos, mas porque o Senhor nos ama só pela graça. O Senhor morreu por nós não porque nós somos bonzinhos, mas porque Ele nos ama e porque Ele derramou a graça dele sobre nós, que é favor imerecido. Então o Senhor nos ama, Ele nos escolheu e nós somos filhos dEle. Se nós sentimos falta de um pai, o Senhor é o nosso pai. Se nós sentimos falta de um refúgio, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso amigo, o nosso consolo. A palavra diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador e o nosso consolador. Então, essa é a nossa identidade, filhos do Deus vivo. Nós somos filhos de Deus. E filhos de Deus têm uma identidade nova. O Senhor, Ele nos tira do lamaçal do pecado. O Senhor nos tira de um lugar onde há mentira, onde há desobediência, onde há briga e confusão. O Senhor nos tira deste lugar e nos leva para o lugar de onde Ele está. O Senhor, Ele tira a nossa veste suja, Ele põe uma veste nova, Ele nos dá uma aliança nova, Ele nos dá sandália para os pés. Então o Senhor, quando Ele nos encontra, Ele nos lava e Ele muda a nossa vida. E essa é a nossa identidade. Filhos do Deus vivo. E por que é tão importante reconhecer a nossa identidade? Como eu falei, o tema é jovens que têm a sua identidade em Cristo. Porque jovens que influenciam a sua geração, jovens que influenciam seus amigos na escola, jovens que influenciam seus amigos jogando futebol, são jovens que conhecem a sua identidade. E conhecer a sua identidade é importante porque se eu conheço a minha identidade, eu dou valor ao que o Senhor fala sobre mim e não sobre o que o meu amigo fala sobre mim. Eu não dou importância que os meus amigos estão namorando cedo para me namorar também. Eu não dou importância porque os meus amigos estão brigando e eu vou brigar também. Eu não dou importância que os meus amigos dizem que para eu ser legal eu tenho que falar palavrão, então eu não vou falar porque eu conheço a minha identidade em Cristo. Eu sou filho do Deus vivo e quem é filho do Deus vivo não fala palavrão. Quem é filho do Deus vivo obedece aos seus pais. E não porque Deus é um Deus que manda e Ele é muito bruto. Não, mas é porque Ele morreu por nós e o mínimo que a gente pode fazer é entregar nossa vida por Ele também. A palavra fala: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, quando eu vou jogar futebol, meu futebol tem que ser para a glória de Deus. Quando eu vou para a escola estudar, eu estou indo para fazer para a glória de Deus. Os meus amigos, eu influencio eles para glorificarem ao Senhor comigo, né? Então, por isso é importante entender a nossa identidade em Cristo, porque quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, nós não damos importância para o que as pessoas falam sobre nós. Eu não dou importância quando os meus amigos dizem que eu tenho que ser assim, assim, assim para ser do grupo deles. Eu não preciso estar dançando TikTok para ser um cara legal. Não, porque o que eu me importo é fazer o Senhor alegre e não aqueles que estão ao redor de nós. O meu prazer e a minha bonança é fazer aquilo que agrada ao Senhor e não aquilo que os meus amigos se agradam. Amém? Então que em nome de Jesus nós venhamos entender a nossa identidade de cristãos.
que influenciam a sua geração para o bem, né? Quando o meu amigo ele fala palavrão, eu não vou falar palavrão também, porque eu sou filho do Deus vivo e eu preciso fazer a diferença onde quer que eu esteja. A palavra fala que quando eu digo que sou cristão, mas eu faço a mesma coisa que o meu amigo não cristão faz, a gente é como se ele estivesse abusando da paciência do Senhor. É como se ele estivesse abusando da tolerância do Senhor. Porque o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa os nossos pecados, mas a gente também tem que mudar por ele, né? A palavra fala, é justo que o Espírito Santo controle a nossa vida, porque foi ele quem nos deu a vida. Amém? Então que em nome de Jesus nós devemos entender a nossa identidade de cristãos. Nós somos filhos de Deus e nós temos que honrar com essa responsabilidade de carregar a graça que vem dos céus. Amém? Que em nome de Jesus nós devemos crucificar os nossos desejos, as nossas vontades para viver as vontades de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, o segundo ponto é jovens que vivem um evangelho verdadeiro e levam ele para as pessoas. Bom, porque jovens que influenciam a sua geração são jovens que vivem o evangelho verdadeiro. Para falar sobre esse segundo ponto, vamos ler novamente o texto que vai no verso 11. Deixa eu abrir aqui. O verso 11 vai dizer assim: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Então, se nós somos filhos de Deus, se nós somos uma geração de jovens que influenciam essa geração, nós temos que crucificar as nossas vontades e os nossos desejos para produzir aquilo que o Espírito produz, né? A palavra fala que o Espírito Santo vai produzir em nós o fruto do Espírito, mas é a partir do momento que nós crucificamos as nossas vontades, os nossos desejos, para viver as vontades do Senhor. Amém? Então que em nome de Jesus nós devemos viver o Evangelho verdadeiro, porque jovens que influenciam a sua geração são jovens que seguem a palavra, que não apenas vêm e escutam a tia falar na salinha, mas são jovens que escutam a palavra, que praticam na escola, que são exemplo na escola, que vivem de acordo com como eu falei aqui, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Então, se eu dançar uma dança que não glorifica o Senhor na escola, então eu não vou fazer, porque eu sou filho de Deus, e filho de Deus faz aquilo que glorifica a Deus. Amém? Que nós venhamos procurar conhecer ao Senhor, porque a partir do momento que a gente conhecer ao Senhor, é impossível não amá-lo. E a gente muda a partir do momento que a gente o ama. E a gente o ama porque a gente o conhece. E conhecer ao Senhor é uma decisão. Conhecer ao Senhor é uma decisão. O Senhor está de braços abertos para nos receber. O Senhor está de braços abertos para ter um relacionamento mais íntimo conosco. Mas isso é uma decisão que parte de nós. Querer mudar. E o Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso consolador para mudar. Para produzir em nós o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade, a bondade, a retidão. O domínio próprio. Amém? Que venhamos ser jovens que influenciam a nossa geração, exalando o bom perfume do Senhor. E nós exalamos o bom perfume do Senhor, nós somos sal e luz na terra, quando nós praticamos a palavra. Quando nós não apenas lemos e ouvimos, mas quando nós praticamos ela. Amém? E o último ponto é jovens que vivem com propósito. Porque jovens e adolescentes que influenciam a sua geração para o bem, que influenciam a sua geração para a palavra, são jovens que vivem com propósito. Para este ponto nós vamos ler os versos 12 e 14 ao 14. Diz assim: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Amém. Aleluia. O primeiro, para a gente entender o nosso propósito aqui, primeiro a gente tem que estar inconformado com o ambiente onde a gente está. Para a gente fazer diferença, primeiro a gente tem que estar insatisfeito com o nosso ambiente, com o ambiente hostil que a gente está. A gente não pode se conformar que a sala da nossa escola, todo mundo é do mundo. A gente não pode se conformar que todo mundo faz errado e fazer também errado.
A gente tem que estar inconformado com o pecado das pessoas. A gente não pode se conformar, tá bom, eu sou crente, eu vivo com o Senhor e tá bom desse jeito. As pessoas que não vivem, tá bom assim também. Eu ir pra escola e ver todo mundo falando palavrão, colando na prova, e eu que sou cristão me sentir como se nada, né? Eu, tudo bem, fazer assim também, porque eu não ligo pra eles. Mas a palavra fala, ide e pregai o Evangelho do Senhor. Ide e pregai. Então essa é a nossa missão. Esse é o primeiro passo. É estar inconformado com o estado da sala onde a gente está. E fazer a diferença. E aí eu queria falar com vocês um pouco sobre como fazer a diferença na nossa escola, no nosso futebol, na sala de aula. Como é que a gente pode fazer a diferença? Né? Claro que é extremamente importante a gente pregar da forma propriamente dita. É importante a gente ter domínio da palavra para numa conversa com um amigo, em qualquer brecha, a gente conseguir encaixar o Evangelho do Senhor e conseguir falar do Evangelho para as pessoas. Mas mais importante do que pregar o Evangelho com a nossa boca, é pregar o Evangelho com a nossa vida. Porque não adianta eu dizer que tem que amar ao próximo se eu mesmo não amo. Não adianta eu dizer que não pode falar palavrão se eu mesmo falo. Então, nós que somos cristãos, nós temos que pregar o Evangelho vivendo a palavra. Porque a nossa vida é a prova viva de que o que nós pregamos é verdade. Se eu prego que tem que amar o próximo e eu amo o próximo, então isso é a prova viva de que a palavra é verdadeira. Então nós temos que pregar o Evangelho com a nossa vida. E muitas vezes, a Bíblia que as pessoas vão ler somos nós. A Bíblia que as pessoas vão ler somos nós. Muitas vezes nós somos observados. E se nós mantermos a nossa conduta no Senhor, e as pessoas vão ver que nós somos irrepreensíveis. As pessoas vão ver que nós somos alegres no Senhor, que a gente não precisa falar palavrão para ser legal. A gente não precisa ficar com um e com o outro, namorar cedo para ficar feliz, porque a gente é alegre no Senhor. A gente não precisa dessas coisas para ser alegre. As pessoas vão ver isso em nós e elas vão dizer, eu também quero viver o Evangelho que essa pessoa vive. Eles vão dizer, eu também quero viver o que essa pessoa vive. Eu também quero provar esse amor que essa pessoa prova. Então que em nome de Jesus nós venhamos provar esse amor, que nós venhamos viver esse amor que nós provamos no Senhor. Que nós venhamos crucificar as nossas vontades, nossos desejos, parar de falar palavrão, porque a gente não precisa disso para ser legal, né? A gente não precisa disso para ser alegre. O Senhor é quem enche as lacunas do nosso ser. O Senhor é quem nos preenche, quem nos completa. Então o Senhor é o nosso amigo. Se a gente precisa de um amigo, o Senhor é o nosso amigo, o nosso melhor amigo. Se a gente precisa de um pai presente, o Senhor é o pai perfeito. Se a gente precisa de uma companhia no momento difícil, o Senhor é nosso acompanhante no momento difícil. Se no momento de ansiedade não tiver ninguém ao nosso redor, a gente pode clamar ao Senhor e Ele vai nos atender. Se a gente estiver passando por momentos difíceis, se estiver em momentos de choro, de angústia, de tristeza, se nós clamarmos pelo Senhor, Ele nos visita e Ele tira essa tristeza, Ele tira isso que nos desagrada e Ele preenche com a sua presença. Então que em nome de Deus nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Senhor. E assim nós seremos bons. Porque nós, por nós mesmos, a nossa carne não é possível produzir nada que é bom. Mas tudo que há de bom em nós é o Senhor em nós. Por isso nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos, da nossa carne natural, pecaminosa. E substituir isso pela presença do Senhor, nos encher com mais de Deus. Amém? Que nós venhamos obedecer aos nossos pais. Porque a palavra fala que sejam obedientes por causa do Senhor a toda a autoridade. Então a gente tem que obedecer aos nossos pais. Ser debochado não é bonito, gente. Dar fora nos outros não é bonito. É porque quando a gente é adolescente parece que é, né? Tipo, quando eu era mais novo, eu era assim, né? Debochado. Minha mãe e meu pai falavam alguma coisa, eu já tinha uma redação pronta para debater, né? E a gente acha que a gente estava arrasando, que a gente estava abalando, mas não é feio. E o Senhor se desagrada disso, né? É muito mais honroso, os nossos pais ficam muito mais alegres quando nós somos obedientes. E além de alegrar os nossos pais, nós agradamos ao Senhor. O Espírito Santo, quando nós desobedecemos, ele fica lá triste. Mas quando nós obedecemos aos nossos pais, quando nós falamos a verdade, quando nós temos bons amigos e não ficamos brigando com os nossos amigos, o Senhor se alegra e o Senhor se agrada. Amém? Que nós vamos conhecer o Senhor e que nós vamos fazer diferença, porque nós somos escolhidos. Nós somos geração eleita, nós somos sacerdote do Pai.
Então que nós venhamos, em nome de Jesus, andar como pessoas que carregam a presença de Deus. Andar como pessoas que carregam a graça de Deus. Amém? Amém. É essa palavra que eu queria trazer para vocês. Obrigado.